O Senhor irá nos pegar por dentro aqui nessa noite, por intermédio da Tua Palavra. Amém? Aumente a expectativa do teu coração, porque a partir desta conferência, você irá fazer uma revolução na cidade de Mogi das Cruzes. Amém? Por gentileza, abra a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo é o de número 5. Isaías, capítulo é o de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, os pastores dessa igreja, os obreiros dessa igreja, líder de jovem, que Deus ele possa continuar honrando cada um dos irmãos dessa casa. Isaías, capítulo de número 5, vamos ler o versículo de número 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava ele que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como eu, esperando eu, que desse uvas boas, venho produzir uvas bravas. Agora, pois, farei-vos saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinheiro e nuvens. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Agora vai lá para o Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o lavrador. Até aqui. Perceba o texto que nós acabamos de ler no livro de Isaías, capítulo de número 5. Quando nós lemos o livro de Isaías, esse capítulo de número 5, esse texto faz com que eu e você faça uma autoanálise daquilo que nós estamos vivendo, do modo a qual nós estamos conduzindo as coisas de Deus. A igreja brasileira, ela está vivendo uma decadência a qual ela nunca viveu. Há quem diga que o evangelho no Brasil, ele cresce numa proporção de um oceano e numa profundidade de uma piscina. Isto é verdade. Para onde você passa, você vê uma igreja aberta. Por onde você passa, você vê uma congregação aberta. Agora, quando nós lemos esse texto faz com que eu e você façamos uma autoanálise de nossas vidas, do modo a qual nós estamos vivendo. Nós temos um pai, e ele gosta de ser chamado de pai, mas a igreja do século 21, quando eu falo a igreja do século 21, eu falo de mim, eu falo de você, trata esse pai como se ele fosse o nosso patrão. Perceba nas congregações que você passa por aí, e você vê a campanha da chave do carro, a campanha disso, a campanha daquilo. E nós fazemos a visão, por que tanta campanha? Por que tanto isso, por que tanto aquilo? É porque o povo tem um pai, mas trata esse pai como ele fosse seu patrão. É filhos. O texto vai dizer, a Bíblia Sagrada vai dizer que o pai não vos chama mais de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz. Mas o pai nos chama de filho. Mas não adianta eu ser filho se o meu posicionamento é de servo. Sabe qual é o problema dessa geração? É uma geração que o pai chama de filhos, mas é uma geração que se comporta como servo. Percebeu os hinos que nós cantamos em nossas congregações? Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Vai perceber isso? Isso é hino de quem tem mentalidade de servo. Percebeu os sermões que nós escutamos em algumas reuniões? Aquele que te humilhou vai ver Deus te exaltar. Isto é sermão de quem tem mentalidade de servo. Percebeu, quem te viu na bênção e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Isso é hinos de quem tem a mentalidade de servo.
E a religiosidade, eu falo a religiosidade, ela aproveita disso. Ela aproveita que você tem uma mentalidade de servo, e a religiosidade vai alimentar o seu ego. A religiosidade vai alimentar o seu egocentrismo. Você está errado, você está equivocado. Mas a religiosidade vai provar para você, vai colocar na tua mente que você que está errado, você está certo. Por quê? A responsabilidade da religiosidade não é que você seja sarado por dentro, não. A responsabilidade da religiosidade, a preocupação da religiosidade é que você seja tratado somente por fora. A religiosidade está preocupada se você usa boné, se você usa bermuda, isso é fora. E o evangelho? O evangelho não está preocupado daquilo que está por fora, mas o evangelho quer tratar aquilo que está por dentro. O evangelho não está preocupado se você usa bermuda, se você usa boné. Não está preocupado com isso. O evangelho quer que você seja tratado por dentro, que você seja o bom marido, que você seja o bom filho, que você seja crente de verdade, que da mesma proporção que você adora aqui, você adora na tua casa. É isso que o evangelho quer tratar de você, não fora, mas dentro. Aí a religiosidade aproveita disso. É você que não entendeu quem você é alimentado pela religiosidade. Aí você nasce, você cresce, entendendo e aprendendo que você é servo. Aí seu comportamento é de servo. Aí você pensa que você tem que ficar 30 dias no monte para receber vitória. Por quê? Porque tem mentalidade de servo. Aí você pensa que você tem que fazer campanha para ser abençoado. Por quê? Porque tem mentalidade de servo. E quando eu tenho mentalidade de filho, eu já entendi que a cruz do Calvário já comprou tudo. Eu entendo que já foi pago o preço na cruz do Calvário. Mas só tem essa mentalidade quem é filho. Calma aí que eu vou chegar na graça. Mas não tem como falar de graça se não falar sobre paternidade. Eu estou falando de paternidade. Eu estou falando de um pai que acredita em você. Lembra do filho pródigo? Pai, eu quero a minha herança. É direito dele. Tem direito de ter herança. O pai libera a herança para ele. O que acontece para ele? Ele quebra a cara. Por quê? Porque tem coisas que é para mim ter, mas eu não estou preparado para ter. Tem coisas que é para mim ter, que é do meu domínio, que é direito meu. Mas eu não adianta, isso aqui é muito forte o que Deus trouxe aqui para mim agora. Não adianta eu ter direito e eu não estar preparado para receber aquilo que eu tenho direito. A resposta para alguém aqui nesta noite é: espera, porque o que Deus tem para ti virá e não tardará, mas no momento certo vai chegar sobre a tua vida. Então quebra a cara e ele volta. E se fosse você? Se fosse você, ia jogar na cara dele. Se fosse você, opa, agora você volta, quebrou a cara, voltou. Mas o pai não. O pai, quando o filho pródigo volta, o que o pai está fazendo? O pai está de braços abertos. Por quê? Porque isto é paternidade. A paternidade é revelada quando eu entendo que eu sou filho. Quando eu não entendo que eu sou filho, eu trato meu pai, que é meu pai, como se ele fosse meu patrão, e o meu comportamento é de servo. Esse é o nosso problema, que trata nosso pai como se ele fosse nosso patrão, e o meu comportamento é de servo. É por isso que você é egocêntrico, sabe por quê? Porque a tua mentalidade é de servo. É por isso que você só pensa em si, não pensa no teu próximo. Por quê? Porque a tua mentalidade é de servo. É por isso que por qualquer coisa você desanima, sabe por quê? Porque a tua mentalidade é de servo. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que você não é servo, você é filho. Aí no texto, Isaías capítulo 5, o texto vai dizer que o pai, ele tem uma vinha. Perceba, é ele que manda, é dele. O texto é bem claro em dizer: agora Isaías vai dizer: eu cantarei o meu amado, o cântico do meu amado. O meu amado tem uma vinha, é dele. Você não manda em você, é o pai que manda em você. Você é dele. Você não vai para onde você quer, você vai para onde que o pai quer que você vá. Por quê? Porque você é dele. A tua vida não é direcionada por você, a tua vida é direcionada pelo pai. Por quê? Porque você é dele. O pai tem uma vinha, ele é que domina a minha e a sua vida. E o texto vai dizer: ele tem uma vinha e um outeiro fértil. Aqui quebra, desconstrói algumas coisas. Porque você vai perguntar para alguém: por que você se afastou dos caminhos do Senhor? Ele vai responder para você: eu se afastei
porque o pastor falou algo que eu não gostei. Você vai perguntar para a irmã, por que você saiu da igreja, irmã? Ela vai dizer, eu saí da igreja porque a irmã falou algo que eu não gostei. Você vai perguntar para o jovem, por que você saiu da igreja? Ele vai dizer, eu saí da igreja porque o líder de jovem falou algo que eu não gostei. E nós passamos a nossa vida toda gerando desculpa. E sabe por quê? Por causa da mentalidade que nós temos. E nós queremos culpar o local. Mas o local que Deus nos colocou não é o problema. O problema não está no local, o problema está em mim, que não entendi o propósito do local. Aonde Deus me colocou é uma terra fértil. Aonde Deus me colocou é o outeiro fértil. O problema não está no local, o problema está em mim, que não entendi o propósito do local. Aonde Deus me coloca, aonde Deus me envia com propósito. Então receba isso aqui. Na escola onde você estuda, Deus te enviou lá, sabe para quê? Para um propósito. Na faculdade onde você estuda, Deus enviou você lá, sabe para quê? Para um propósito. No emprego, na empresa onde você trabalha, Deus enviou você lá para um propósito. Aonde você está, Deus enviou lá você para que você cumpra um propósito. Mas tem um detalhe, você cumprir o propósito e você entender o propósito. Perceba, você vai perguntar para alguém, tu vai para a igreja para quê? Ele vai responder para você, eu vou para a igreja para pedir resposta. E na realidade eu não tinha que vir aqui para pedir resposta. Na realidade eu tinha que vir aqui para ser uma resposta. Você vai perguntar para os oradores de Mogi das Cruzes? Você vai perguntar para os pregadores de Mogi das Cruzes? Pergunta para ele, você lê a Bíblia para quê? Ele vai dizer para você, eu leio a Bíblia para tirar algo da Bíblia. Está errado. Eu não tenho que ler a Bíblia para tirar algo da Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia porque a Bíblia tem que tirar algo que existe dentro de mim. Nós precisamos rever o nosso conceito. O pai tem uma vinha, e onde ele tem uma vinha é no outeiro fértil. E o texto vai dizer que o pai a cercou. Cerca fala de proteção. O pai é um pai que te ama tanto que cercou a tua vida. O pai é o pai que te ama tanto que guardou a tua vida. Por que tu não morreu naquele acidente? Porque o pai te cercou. Porque aconteceu várias coisas na tua vida, mas ainda você está de pé. Porque o pai te cercou. 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não foi atingido. Por quê? Porque tem uma cerca na tua vida, amém? Alguém disse para você, vai morrer. Alguém disse, vai acabar, não adianta orar, mas Deus me trouxe aqui para dizer, descansa teu coração, porque na tua casa tem uma cerca. O pai cercou a tua vida. O pai cercou a tua família. O pai cercou esta cidade. Há leis no Congresso para acabar com a igreja. Há leis no Congresso para destruir a igreja. E por que não destrói? Porque a igreja está cercada. Sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está cercada. O pai é um pai que nos ama tanto que cercou a minha vida e cercou a tua vida. E olha o texto vai dizer, cercou e a limpou. Tem coisas que não é perca. Tem coisas que é o pai que está limpando. O pai é um pai que nos ama tanto que limpou a minha vida. O pai é o pai que te ama tanto que limpou a sua vida. O pai é o pai que investiu em mim, que acredita em você, que acredita em mim, que acredita em você, que está limpando a tua vida. E o texto vai dizer, e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. O pai ele não só cerca, o pai ele não só limpa, mas é o pai que te ama tanto que investiu na tua vida. Investir em alguém que você vê ter uma boa oratória e dá 3 pulinhos e fala, eis que eu te digo que tu vai viajar aos 4 cantos, é muito fácil, é muito fácil. Investir em alguém que canta bem e fala assim, tu vai gravar CD, viu? Dá 3 pulinhos e fala que vai gravar CD, é muito fácil. Mas o pai, ele investiu em você quando ninguém queria investir. O pai apostou em você quando ninguém queria apostar. O pai acreditou em você quando ninguém queria acreditar. Então para de criancice. Para desse complexo de auto-inferioridade. Eu não sei fazer, eu não posso. Ninguém acredita em mim. Deus me trouxe aqui para dizer para você, o pai acredita em você. O pai investiu em você.
Pode ninguém acreditar no teu ministério, pode ninguém acreditar no teu potencial, mas o Pai acredita em você. Quem acredita, investe. Falar que acredita e não investir é que eu não acredito. Quem acredita, investe. O Pai acredita em você. O Pai ama tanto você que Ele investiu na tua vida. Mas sabe o que o Pai esperava mediante a todo esse investimento? É que essa vinha aqui, ela desse uvas boas. Mas o texto vai dizer que veio ao contrário, que foi ao contrário. Essa vinha que era para dar uvas boas, acabou dando uvas bravas. Foi por falta de investimento? Não. Foi porque o Pai não cercou? Não. Foi porque o Pai não limpou? Não. Foi porque o Pai não investiu? Também não. É porque não valorizou o investimento do Pai. E toda vez que eu não valorizo o investimento do Pai, essa é a consequência. Quem era para dar uvas boas está dando uvas bravas. Isso acontece no Brasil. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos. 80% dos presidiários já passaram dentro de nossas igrejas. Sabe o que é isso? É alguém que era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Vocês que fazem a ação humanitária, como a gente do projeto Mogi para a Vida, sabe disso que eu estou falando. 70% dos moradores de rua são obreiros, são diáconos, evangelistas, presbíteros. Sabe o que é isso? É alguém que era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Você sabia que a maioria dos ateus já sentaram aí como você? Você sabia que a maioria dos ateus já pregaram? Você sabia que a maioria dos ateus já tiveram ministério? Sabe o que é isso? É alguém que era para dar uvas boas e está dando uvas bravas. Mas não foi porque o Pai não investiu. Foi porque não valorizou o investimento do Pai. E sabe qual o que me dói mais? É que tem gente dentro da igreja que era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Quando você não libera perdão, é isto. Era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Compra e não paga, era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra coisa. Era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Leva as coisas de Deus como brincadeira. Era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Trai a esposa. Era alguém que era para dar uvas boas, mas está dando uvas bravas. Não foi por falta de investimento. É porque não valorizou o investimento do Pai. Mas o Pai é um Pai amoroso. O Pai é um Pai que acredita em mim. É o Pai que acredita em você quando ninguém quer acreditar. É essa graça. Essa graça é o favor imerecido. Essa graça que eu não merecia estar aqui. Essa graça que você também não merecia estar aqui, mas essa graça nos alcançou. E o texto do Evangelho, capítulo de número 15, o Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo 1, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, Ele é o lavrador. O Pai, Ele nos ama tanto, que Ele derramou essa graça sobre a minha e sobre a sua vida. Esta videira verdadeira. Olha aqui, Filipenses 2, do 7 a 8 vai dizer: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é graça. Essa é graça. Essa graça humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa graça se fez semelhante-se aos homens. Sabe essa graça? Sabe esse Deus Todo-Poderoso? Essa graça de Jesus? Essa graça sentiu essa dor que você sente. Essa graça sentiu isso que você está sentindo. Essa graça passou por tudo isso que você está passando. Sabe para quê? Para mostrar para você que essa situação que você está passando é possível vencer. Nessa graça tem alguns atributos dentro dela. Essa graça tem misericórdia. Dentro dessa graça tem misericórdia. Essa graça é misericordiosa. O texto vai dizer, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor entra na casa de Mateus Levi
E todo mundo está criticando quando Jesus entra na casa de Mateus Levi. E a resposta que o Senhor vai dar para eles é: ide e aprendei o que é misericórdia. Por quê? Porque misericórdia eu quero, e sacrifício não. Essa graça dentro dela tem misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é sentir a tua dor como se fosse a dela. O que é misericórdia? Misericórdia é abraçar você sem querer nada em troca. Misericórdia é ajudar você e depois não postar no Facebook lá e falar que está te ajudando. Essa graça, dentro dela, tem misericórdia. Essa graça te amou quando ninguém queria te amar. Essa graça te abraçou quando ninguém queria te abraçar. Essa graça te ajudou quando ninguém queria te ajudar. E essa graça que se chama Jesus está aqui. Ele diz para mim e para você: ide e aprendei o que é misericórdia. Por quê? Misericórdia eu quero, e sacrifício não. Eu preciso liberar isso aqui, pastor Rodrigo. Eu tento pregar chave de carro, quem viu por baixo, mas eu não consigo. Eu tento pregar esse tipo de mensagem, mas eu não consigo. Eu preciso liberar algumas coisas aqui. Não adianta subir para o monte todo dia se não tiver misericórdia. Não adianta jejuar todo dia se não tiver misericórdia. Pode ter a unção da cebola, de cortar cebola. Pode ter. Pode rodar até a unção do saci pererego, pular de uma perna. Pode ter. Mas se não tiver misericórdia, de nada adianta. Pode fazer campanha, chave de carro, chave de apartamento, campanha da vassoura ungida, do rodo ungido. Pode fazer tudo isso. Não adianta nada se não tiver misericórdia. Eu vou mais além aí. Pode vir para o culto todo dia. Pode vir para o culto todo dia. Pode pregar todo dia. Pode pregar todo dia. Pode ter uma boa oratória. Pode ter uma boa oratória. Pode ter uma boa teologia. Pode ter uma boa teologia. Mas se não tiver misericórdia, de nada adianta. A palavra que Deus manda eu liberar para essa conferência é essa: ide e aprendei o que é misericórdia. Por quê? Porque misericórdia eu quero e sacrifício não. Essa graça tem misericórdia. Tem misericórdia dentro dela. Essa graça não só tem misericórdia, mas essa graça tem cura. Essa graça hoje tem cura para quem está enfermo aqui nessa noite. Oh, eu sinto ele aqui. Essa graça tem cura para quem está enfermo nessa noite. Tem uma mulher, 12 anos, padece de uma enfermidade. Gastara todo o seu dinheiro com os médicos, e médico nenhum conseguia resolver teu problema. Não queira que a terra resolva aquilo que é para o céu resolver. Não queira que o homem resolva aquilo que é para Jesus resolver. Repito isso aqui: não queira que a terra resolva aquilo que é para o céu resolver. Não queira que o homem resolva aquilo que é para a graça resolver. Está 12 anos padecendo de uma enfermidade. O texto vai dizer: ela gastara todo seu dinheiro com os médicos. E o texto também quer dizer: e médico nenhum conseguia resolver o teu problema. Mas perceba, ela fica sabendo que essa graça vai passar. Essa graça passa hoje aqui. Ela fica sabendo que essa graça vai passar. E dentro dela ela fala: se eu apenas tocar no vestido, na orla desta graça, eu serei curada. Você conhece o texto? Essa igreja é uma igreja que prega a Bíblia, que eu sei disso. Você conhece o texto? O texto vai dizer que quando ela toca na orla da graça que se chama Jesus, o texto vai dizer que imediatamente ela é curada. Aí essa graça vai perguntar para os discípulos: quem me tocou? Aí os discípulos dessa graça vai dizer: opa, a multidão te oprime, graça. A multidão te aperta, graça. E o Senhor vem me perguntar quem é que te tocou? E olha a resposta da graça para os discípulos: quem me tocou, não me tocou de qualquer jeito. Quem me tocou com tanta profundidade que de mim saiu virtude. Eu aprendo uma lição tão grande aqui com esse texto. Porque, pastor Rodrigo, pastores e obreiros que estão aqui,
ela não foi a única que tocou em Jesus. A multidão, o que os discípulos estão falando é certo. O que os discípulos estão falando, ela não foi a única. Várias pessoas tocaram em ti. Aí tu vem me perguntar quem é que te tocou? Mas o que essa graça está dizendo não é de tocar nela, é de como tocar nela. Ah, eu aprendo uma lição tão grande aqui, que o que chama a atenção desta graça não é vir para o culto. O que chama a atenção dessa graça é o propósito que eu venho para o culto. O que chama a atenção dessa graça não é eu levantar a mão. O que chama a atenção da graça é o propósito que eu levanto a mão. O que chama a atenção dessa graça não é ir para a Fundação Casa, não. O que chama a atenção dessa graça não é eu fazer ação humanitária, não. O que chama a atenção dessa graça não é eu ter casa de recuperação e cuidar de 11 dependentes químicos, não. O que chama a atenção dessa graça não é aquilo que eu faço, mas é o propósito daquilo que eu faço. O que chama a atenção desta graça é o propósito. Não adianta fazer se aquilo que eu faço eu não tenho propósito. É o propósito que chama a atenção dessa graça. Por que chamou a atenção? Porque quem tocou nele, tocou com propósito. Quer um conselho? Nunca mais venha para uma reunião como essa sem propósito. Nunca mais entra dessa porta para dentro sem propósito. Não viva uma vida sem propósito. Quer cantar? Cante, mas cante com propósito. Quer fazer conferência? Faça, mas faça com propósito. Quer ir para casa de recuperação? Vai, mas vai com propósito. Quer pregar o evangelho? Prega, mas prega com propósito. É propósito. O que está faltando da igreja do século 21, sabe o que é? É propósito. É por isso que nós entramos em algumas reuniões e saímos vazios, entramos do mesmo jeito, saímos do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem propósito. Quando tem propósito, dele sai virtude. E a minha enfermidade, ela é curada. É impossível eu entrar aqui com um propósito e sair da mesma forma. Essa graça tem cura. E a cura que essa graça tem é uma cura espiritual. Dentro dessa graça tem cura. Essa graça não só tem cura, mas essa graça também tem provisão. Essa graça tem provisão. Pedro está lavando as redes. Por quê? Porque está a noite inteira pescando e nada consegue. Aí essa graça vai entrar no barco de Pedro. Entrar na tua vida quando tudo está fácil. Legal. Eu quero ver entrar no teu barco quando tudo vai errado. Eu quero ver entrar no teu barco no momento de frustração. Eu quero ver entrar no teu barco quando tudo está dizendo não. Essa graça é isso. Ela entra no teu barco quando ninguém quer entrar. Essa graça é isso. Ela estende a tua mão quando ninguém mais quer estender a mão para você. O texto vai dizer que essa graça entra no barco de Pedro, de Simão Pedro. Essa graça, ela pede para Simão: Simão, afasta o teu barco da terra. Para mim viver o sobrenatural, eu primeiro preciso afastar o meu barco daquilo que é natural. A ordem dessa graça para mim e para você nessa noite é: afasta o teu barco um pouco da terra. E quando Pedro afasta o barco da terra, essa graça vai pregar. Essa graça vai usar o barco de Pedro para pregar para a multidão que aperta ele para ouvir a palavra. E depois que ele prega, ele dá uma ordem para Simão Pedro: lançai a rede ao mar alto. E Simão vai dizer: mestre, ó graça, eu estou a noite inteira aqui e nada eu consegui, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Uma coisa é eu lançar a rede segundo a minha palavra. Uma coisa é você lançar a rede segundo a palavra do homem. Outra coisa é você lançar a rede segundo a palavra da graça. Uma coisa é você lançar a rede segundo a palavra do homem. Outra coisa é você lançar a rede segundo a palavra de Jesus. O texto vai dizer que quando Pedro lança a rede, você conhece, o texto vai dizer que ele pega grandes peixes que a rede se rompe. Mas não é isso que eu quero falar. A rede se rompe. E ele faz um sinal para o barco que está do lado. E ele faz um sinal para que o barco do lado ajude ele para pegar os peixes.
Olha a lição que Pedro dá. Pedro está compartilhando aquilo que a graça colocou para ele, compartilhando com o teu próximo. Isto é graça. Graça é isso. Graça é eu compartilhar a provisão que Deus mandou para a minha vida com o meu próximo. Eu não creio nesse evangelho que você tem 2 cestas básicas na tua casa e você não compartilha com o teu próximo. Se você tem 2 cestas básicas na tua casa, uma não é tua, uma é de alguém que está necessitado. Eu creio nesse evangelho que a provisão que Deus coloca na minha mão é para mim compartilhar com o meu próximo. Eu não creio nesse evangelho de egocentrismo. Eu não creio. Para mim isso não é evangelho. Evangelho é que a provisão, que esta graça coloca sobre a minha vida, eu compartilhar com o meu próximo. Nós temos uma casa missionária, os irmãos sabem aqui a grande maioria. Lá nós estamos com, chegou esses dias, estamos com 11 dependentes químicos lá. E nós aprendemos isso. Aprendi com o meu capelão, pastor Giovanni Cirilo, meu professor de capelania. E aprendi com ele. Ele ensinou algo para mim. Ele falou: Wellington, tudo aquilo que Deus colocar na tua mão é para você compartilhar com o teu próximo. E desde que eu aprendi isso, eu tenho colocado isso em prática. Quando Deus manda 2 cestas básicas para a casa missionária, uma não é nossa, uma é de outra casa de recuperação. Isto é graça. É a provisão que Deus colocou na tua mão, você compartilhar com o teu próximo. Meus irmãos, para com isso. Esse negócio que você sabe que o irmão está com a conta de luz atrasada e você vai dizer: eu vou orar, sendo que você tem condição para pagar a conta de luz do irmão. Não tem que orar nada. Se tem condição de pagar a conta do irmão, você tem que ir lá e pagar. Isto é graça. Sumiu, glória a Deus, né? É difícil ouvir esse tipo de mensagem, né? Eu vejo algumas igrejas: tem uma cesta básica aqui, teu irmão passando necessidade, vamos orar. Não tem que orar, não. Se está passando necessidade, tem que compartilhar. Nós precisamos arrancar essa religiosidade da gente. Aquilo que Deus coloca na nossa mão é para nós compartilharmos com o nosso próximo. A palavra que eu libero para esta igreja nesta noite é esta: a graça de Jesus, o favor imerecido de Jesus, pastor Rodrigo e pastores aqui, vai derramar uma provisão tão grande sobre essa igreja, que vai sustentar as necessidades dessa igreja e também vai sustentar as necessidades do órfão e da viúva lá fora. A provisão que Deus vai derramar para essa igreja é tão grande, é graça, viu? É graça. É tão grande a provisão que Deus vai derramar sobre essa igreja, que vai sustentar a necessidade dessa igreja e vai ajudar o campo missionário também. Eu estou falando missionário que está no campo. Eu não estou falando os missionários do Brasil, não, a maioria missionário de púlpito, não. Estou falando missionário que arregaça a manga, que vai para cima. Eu estou falando missionário que abraça morador de rua. Eu estou falando missionário que vai para cima mesmo. Não missionário de púlpito que só quer saber de pregar congresso. Não, a igreja aqui. Deus diz para mim liberar uma palavra sobre essa igreja, que a provisão que Ele vai derramar é tão grande, que vai sustentar a necessidade dessa igreja e vai ajudar o próximo também. Isso é para quem crê. Isso é graça. Sabe por que tem algumas coisas travadas na tua vida? É porque você não compartilha. E qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem é esse: graça recebida é graça compartilhada. Repito isso aqui: graça recebida é graça compartilhada. É graça. Essa graça, ela tem provisão. Essa graça tem cura. Essa graça tem libertação. Essa graça tem restauração. Mas essa graça tem o principal de tudo isso. E qual é? Esta graça tem salvação. Vou repetir isso aqui. Melhor do que ser curado é ser salvo. Melhor do que ter provisão é ser salvo. Melhor do que ser restaurado é ser salvo. O principal desta graça, sabe qual que é? É salvação. Lucas 19, está escrito lá. Tem um homem que se chama Zaqueu. Ele é chefe, pastores, obreiros, irmãos dessa igreja. O texto vai dizer que ele é chefe dos publicanos. E o texto vai dizer que ele é rico. Aí o texto vai dizer que ele fica sabendo que Jesus vai passar em Jericó. E ele diz, e ele sobe em cima de uma árvore para ver quem é Jesus. Por quê? Porque a multidão está impedindo ele. É de pequena estatura. E ele não consegue ver quem é Jesus.
Então ele vai subir em cima de uma árvore para ver quem é essa graça. Porque todo mundo está comentando dessa graça. O assunto principal em Jericó é sobre essa graça. Já que a multidão impede dele ver quem é essa graça, ele sobe em cima de uma árvore para ver quem é essa graça. Ele sobe para ver quem é essa graça porque o único assunto no momento é sobre ela. E quando ele sobe, esta graça vai olhar para cima e o texto vai dizer que essa graça chama ele pelo nome. Essa graça não chama você pelo apelido. Essa graça chama você pelo seu nome. Tem alguém chamando ele de ladrão. Tem alguém chamando ele de traidor. Tem alguém chamando ele que traiu, que está traindo ele, está trabalhando para Roma. Mas esta graça não chama ele pelo apelido. Essa graça chama ele pelo nome. E essa graça diz: ô Zaqueu, ô puro, ô inocente, desce depressa. Por quê? Porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu pensava que era ele que procurava esta graça. Mas ao contrário, não era Zaqueu que procurava a graça. Era a graça que procurava Zaqueu. Tu não entendeu? Senão eu já tinha pulado dessa cadeira. Nós pensamos que somos nós que procuramos esta graça. Mas não somos nós. É esta graça que procura eu e você. E a ordem dessa graça para mim e para a tua vida é: desce depressa. Desce depressa. Por que desce depressa? Porque hoje me convém pousar em tua casa. É depressa. É rápido. O que essa graça tem para fazer na tua vida é para onde? É depressa. Deus está dizendo para alguém aqui: desce depressa. Porque não é amanhã, é hoje que me convém pousar em tua casa. Essa graça impacta Zaqueu. Zaqueu é impactado por causa dessa graça. E as pessoas vão criticar. Porque essa graça está entrando na casa de um pecador. Essa graça gosta de comer com o pecador. Essa graça gosta de estar junto com o pecador. E essa graça vai dar uma resposta. E a resposta que essa graça vai dar para essas pessoas que estão criticando é essa: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Repita isso aqui: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Qual é a prioridade desta graça? É chave de carro? Não. A prioridade dessa graça é salvação. A prioridade dessa graça não é tratar você por fora. A prioridade dessa graça, sabe qual é? É tratar você por dentro. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é essa: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa palavra é para você que diz que bandido bom é bandido morto. Essa palavra é para você. Jesus diz para você, essa graça diz para você nesta noite: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa palavra é para você que se acha melhor do que os outros e fala que todo usuário de droga tem que morrer. Deus diz para mim e para você: essa graça eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça hoje, pastor Rodrigo, entra na Fundação Casa de Itaquaquecetuba e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra no CDP de Tabuão e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra na Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra na Cracolândia hoje e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra debaixo da ponte hoje e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra no Brasil hoje e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se... Você pode adorar ele por um minuto? Eu não tenho esse costume, mas você pode adorar ele por um minuto?
graça. É graça. Eu estou cansado de ouvir mensagens egocêntricas. É salvação. Eu estou cansado de ouvir mensagens que mexem com o teu ego. É salvação. A prioridade de Jesus não é tratar você por fora. A prioridade de Jesus é tratar você por dentro. Jesus entra na casa de crente hoje aqui e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Jesus ele entra sobre a cidade de Mogi das Cruzes e diz: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa graça entra nas bocas de fumo do Vila Brasileira hoje. Ela entra. Ela entra. Essa graça visita os traficantes hoje. Visita. Essa graça visita a prostituta hoje. Visita. Essa graça visita o homossexual hoje. Visita. Essa graça visita a lésbica hoje. Visita. Essa graça visita alguém que está com depressão. Visita e diz para mim, para você: eu vim resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. A prioridade dessa graça é salvação. A prioridade dessa graça não é te dar chave de carro, nem chave de apartamento. A prioridade dessa graça é salvação. E eu encerro o sermão dessa noite dizendo para você o que está escrito em João capítulo 15, versículo de número 16. Não foi vós que me escolheste. Essa graça diz para você hoje: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Foi eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu encerro o sermão dizendo para você: tem pessoas que são mais capacitadas do que você, mas a graça escolheu você. Tem pessoas que têm uma boa oratória, tem uma oratória melhor do que a sua, mas a graça escolheu você. Tem pessoas que têm uma hermenêutica, uma homilética, uma exegese melhor que a sua, mas a graça escolheu você. Para de criancice. Para com esse complexo de inferioridade. Porque não foi vós, mas foi a graça que escolheu você. Não tem para onde correr. Sabe por quê? Porque foi Ele que escolheu você. Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Da mão dessa graça você não escapa. Por quê? Porque foi ela que escolheu você. Não foi vós. Você não prega porque você quer. Você não canta porque você quer. Você não faz conferência porque você quer. Pastor Rodrigo, o senhor não está aqui porque o senhor quer. O senhor está aqui porque a graça escolheu o senhor. Eu estou aqui porque a graça me escolheu. Não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei. Isso significa: e vos determinei. É uma ordem. Essa graça te escolhe e ela te dá uma ordem. E qual é a ordem? E vos nomeei para que vades. A graça te escolheu não é para você ficar somente nas quatro paredes, não. A graça abundou sobre a tua vida, era para que você vá. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque essa graça abundou minha vida, Wellington, para que você vai e venha dar fruto. Dar fruto é rodar? Nananina, não. Dar fruto é sapatear? Também não. Dar fruto é falar em línguas estranhas? Também não. Dar fruto é o quê? Dar fruto é você ter o caráter de Cristo. Jesus te chamou, essa graça te chamou, para que onde você passar, você possa dar fruto.
Você precisa dar fruto na escola onde você estuda. Porque na escola onde você estuda tem pessoas que nem sabem que você serve esse Deus. Sabe por que essa graça te impactou? Para que você venha dar fruto lá. Tem pessoas na escola que você estuda, sabe o que ela precisa? Ela precisa que você compartilhe essa graça que você recebeu. Porque graça recebida é graça compartilhada. Precisa que você dê fruto lá. Mas você não tem dado fruto lá. Você tem compactuado com piadinha. Você tem compactuado com coisas erradas. O Pai te escolheu para que onde você for, você venha dar fruto. Você precisa dar fruto na tua empresa. Você precisa dar fruto na empresa onde você trabalha. Porque as pessoas olham e dizem: se é para mim ser crente igual ele, eu nunca vou ser. Se é para mim ser igual ele, eu nunca vou ser. Porque você tem dado um mau testemunho lá. Você precisa dar fruto lá. Você precisa dar fruto dentro da tua casa. Porque ministério não começa aqui. Ministério começa dentro da tua casa. Quem não governa a tua casa não é apto para governar as coisas do Senhor. Nós pensamos que ministério é microfone. Ministério não é microfone. Ministério é família. A gente pensa que missão é ir lá para a África. A gente pensa que missão é ir para a Bolívia. Missão começa dentro da tua casa. O Pai te escolheu para que você venha dar fruto. O Pai te escolheu para que você venha ter o caráter de Cristo dentro lá. É para isso que você deu. Chega de dar uvas bravas. Chega de ter um mau caráter. Chega de ser mentiroso. Chega de ser fofoqueiro. Chega de vir adorar Jesus Cristo por aquilo que Ele faz. É tempo de você adorar Ele por aquilo que Ele é. Você precisa dar fruto. E os frutos que vocês vão dar, serão frutos permanentes. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Chega de recaída. Chega de uma hora está e outra hora não está. Chega de uma hora está cantando louvor e outra hora está cantando funk. Chega de ser oscilante. Chega de uma hora está levantando a mão e chorando e outra hora está no pagodão. Chega. Chega de uma hora está no culto de jovem e outra hora está no fluxo, no baile funk. Chega. É frutos. Mas os frutos que você vai dar serão frutos permanentes. Serão frutos permanentes. O que é frutos permanentes? É dar fruto na segunda, mas também dá fruto na terça, dá fruto na quarta, dá fruto na quinta, dá fruto na sexta, dá fruto no sábado, dá fruto no domingo. O que é dar fruto permanente? É dar fruto todo dia até a volta de Cristo. Frutos permanentes. Foi para isso que essa graça te alcançou. Você tem uma missão nessa noite. E qual é a missão? A missão é você sair daqui e compartilhar essa graça. A graça que você recebeu é para você compartilhar com o teu próximo. A graça que você recebeu é para você compartilhar na tua casa. A graça que você recebeu é para você compartilhar na tua escola. A graça que você recebeu é para você compartilhar na faculdade. A graça que você recebeu é para você compartilhar no Brasil. A graça que você recebeu é para você compartilhar na cidade de Mogi das Cruzes. E a graça que você recebeu é para você compartilhar sobre o bairro do Vila Brasileira. Por quê? Graça recebida é graça compartilhada. Essa é a mensagem de hoje. Foi isso que Deus trouxe para mim trazer, mandou trazer para essa igreja. Eu estava orando e Deus disse para mim: diga para aquela igreja que a graça que eu derramei sobre a vida deles é para que eles venham compartilhar para a vida do meu próximo. Tem pessoas que entram em reuniões como essa e ela não precisa de espetáculo, não. O que ela precisa é que você compartilhe a graça que existe na tua vida. Eu vou falar algo para você, responda para você mesmo. Nós estamos no mês de maio, é isso? Mês de maio, né? Responda para você mesmo. Esse ano, quantas vidas você ganhou para Jesus? Responda para você mesmo, não precisa responder para mim não. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Responda para você mesmo. Responda para você. Vou ser mais leve. Este ano, para quantas vidas você falou de Jesus?
Responda para você mesmo. Você precisa compartilhar essa graça. Você precisa compartilhar aquilo que Jesus derramou sobre a tua vida. Aproximadamente 8 suicídios no estado de São Paulo poderia ser evitado. E por que não são evitados? Porque eu e você não estamos compartilhando a graça que nós recebemos sobre as nossas vidas. As pessoas não precisam de um profeta que dá 3 pulinhos e revela o número do RG, não. As pessoas precisam de pessoas como eu e você, que compartilha com elas a graça que nós recebemos. As pessoas precisam de apenas um abraço e de mais nada. Esses dias nós estávamos na favela do Heliópolis e Deus derramou uma graça lá. E o sermão lá foi de apenas 15 minutos. Mas o maior sermão, sabe qual foi? Foi o abraço. É compartilhar a graça que nós recebemos. Ontem eu estava no centro de Mogi das Cruzes e tinha um senhor lá, dependente químico. E eu disse para ele, eu posso te abraçar? E ele disse, por favor, me abraça. E quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Sabe o que é isso? As pessoas só precisam de um abraço. Precisa que eu e você compartilha essa graça que eu e você recebemos. Fica de pé, que eu quero orar por você. O Ministério de Louvor pode subir aqui? O Ministério de Louvor pode subir aqui? É graça recebida. É graça. Nós cantamos por causa da graça. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós somos salvos por causa da graça.